Vamos fazer um bolo de aniversário pro meu marido? Gente, eu já fiz aqui o pão de ló, tá? E tem receita aqui no canal, nos shorts, tá? Desse bolo. E eu fiz um brigadeiro belga, tá? E misturei com chantilly batido, aí ficou tipo um mousse de brigadeiro belga, tá? E agora, eu já botei aqui na forma. Eu ia gravar esse vídeo antes, gente, mas eu tava na dúvida, tipo, será que eu faço ou não faço? Porque tá sendo muito corrido, porque é uma surpresa pra ele, ele não sabe. E aí eu não sabia se eu fazia ou não, porque tava muito em cima, ele tava por perto. E agora eu aproveitei que ele não tá em casa e eu vou montar aqui com vocês. Eu fiz uma calda simples mesmo, de metade leite, metade água e 1/4 de xícara de açúcar. E fiz aqui rapidinho e já molhei as duas partes. E eu deixei a parte mais reta, que é a parte de baixo, primeiro aqui no fundo da forma, porque na hora que a gente virar, a parte reta vai ficar pra cima. Eu já molhei aqui as duas partes, ó. Essa parte mais feinha a gente deixa aqui. E o brigadeiro, gente, se vocês quiserem eu deixo a receita pra vocês em outro vídeo, tá? Mas é bem fácil de fazer. Ele tá meio durinho porque eu deixei tudo congelando, bem no fundo do congelador pra ele não ver. Eu quero ver uma receita não, uma decoração pra fazer, porque eu não queria deixar assim simples, sabe? Ó, ele fica bem mousse, tá? E fica tranquilo, que ele não fica mole. Tem que bater o chantilly bem batido, como se fosse passar por fora mesmo, deixar ele bem durinho. E depois mistura com o brigadeiro. Eu tava pensando numa decoração assim com pista de carro, porque ele tem um carrinho ali que ele ganhou de aniversário da irmã dele, que ele adora. E eu tava pensando em, tipo, fazer uma pista de carro e colocar o carrinho em cima. O que vocês acham? Eu tentei encomendar, gente, uma tortinha pra não ter perigo de ele descobrir, sabe? Pra ser bem surpresa mesmo. Porque eu acho que ele já deve estar desconfiando. Porque a gente foi no mercado comprar leite condensado, creme de leite. E eu falei, eu quero fazer um doce lá que eu tô com vontade de comer e tal. E ele meio que acreditou. Mas no chantilly ele ficou meio assim, pra que tu vai levar chantilly? Pra quê? Mas enfim. Duas pessoas que eu confio muito pra fazer o bolo. Na verdade, uma eu acabei de conhecer o trabalho. Só que ela tá de licença maternidade. Daí ela não vai poder fazer. E a outra não faz bolinho de 1 quilo. Porque eu não queria 2 quilos, eu queria só um bolinho pequeno pra gente comer. E no fim, deu essa formada, né? Mas tudo bem, né? O que sobrar, a gente vai deixando. E agora a gente só tampei o plastiquinho. Eu não tinha falado pra vocês, né? Mas eu botei um saquinho plástico no fundo. Pra depois a gente só tampar, ó. E aí, leva a geladeira. E vou deixar a tarde toda na geladeira praticamente. Umas horinhas antes de ele voltar. Aí eu vou tentar decorar. E vou ter que esconder no congelador de volta. Mas enfim, me segue aí pra mais. Separei aqui algumas coisinhas que eu tenho aqui guardado de quando eu fazia doce, gente. E eu vou tentar fazer umas plaquinhas, umas coisinhas. Ó, o carrinho que eu falei pra vocês. Vamos fazer um bolo de aniversário pro meu marido, parte 2. E, gente, ó, eu bati já o chantilly. Eu usei esse daí, da Gran Finale, ele é ótimo. Ele dá um ponto bem legal, assim, ficar poroso. E fica cremosinho. E não precisa usar leite condensado, nem água, nem nada, pra ele ficar lisinho, tá? Ele já fica num ponto bem bonito. E tu vai vendo que a batedeira vai ficando pesada, sabe? Aí tu bate mais um pouco e antes de ele ficar poroso, tu para. Daí fica perfeito. Eu separei um copo grande aqui pra gente fazer um pouquinho de verde. E essa baciada eu vou fazer cinza e depois preto, que eu quero fazer ali uma decoração bem legal. E eu não sei se esse verde vai dar certo, sabe? Não sei se vai dar o tanto ali pro verde. Mas eu vou fazer. Qualquer coisa, se eu ver que é pouco, aí a gente não coloca. Aí eu vou botar meio copo aqui e olha como é que ele fica. Bem certinho, ponto. Eu acho que meio copinho já dá. É só pra fazer matinho, gente. Eu não tenho verde, mas amarelo com... Amarelo com o quê? Peraí que eu vou ter que ver. Ó, gente, só em 4K aqui pra vocês verem, ó. Ficou um verdinho bem graminha, tá? O amarelo que deixa mais verdinho, tá? E agora vamos fazer o cinza, que eu tenho o preto aqui. Esse corante, gente, eu já tenho em casa, porque eu fazia doce, né? Vou botar pouco preto aqui pra dar um cinza bem legal. Já deu o cinza que eu quero, só o tanto que eu botei. Olha o que eu achei nas coisas de doce. Ai. Já vou aproveitar. Tem que abrir o plástico primeiro. Isso aí ia virar com plástico. A gente posiciona aqui bem no meio, tá? Pra não virar errado depois. E eu já vim aqui com a bailarina pra gente decorar. Essa minha bailarina aqui, ela é meio errada, gente. Ai, não quer sair. Ó, gente, saiu bem certinho. E eu já vou fazer a pré-camada, esqueci o nome. A primeira camadinha aqui de chantilly. Nossa, faz tempo que eu não uso essa espátula. Só pra nivelar aqui o creme. Ó, botei vocês aqui mais pra baixo pra vocês verem, tá? E eu vou fazer só a primeira camadinha aqui. E pelo que eu vi, gente, não tá caindo pros lados, não. Não tá se expandindo. Bem pouquinho assim na hora que eu desenformei, sabe? Mas tá bem de boa. Essa primeira camadinha aqui a gente faz pra colar bem os farelinhos, sabe? Pra não chegar aqui com a camada real e fica cheio de farelo de bolo tudo junto na decoração, tá? Talvez fique meio torto, tá? Porque eu não tô com muito tempo, gente. Eu tenho que botar esse bolo na geladeira de novo.
pra ele não derreter, tá? Já vou fazer a camada real aqui, porque eu acho que ele vai desmoronar. E aí eu tirei um pouco assim, raspei um pouco assim dos lados, ó, com a coisinha assim apontando, pra realmente tirar ali. E eu vou fazer uma camada bem fininha, porque eu acho que esse chantilly não vai dar pro que eu quero fazer ali embaixo com um corante preto. Aqui embaixo não tem importância ele ficar meio estranho, porque eu vou fazer a parte preta, né? E ó, tá saindo ali o recheio, ó. Tristeza. Eu no começo do vídeo falando, gente, pode ficar tranquila que não vai derreter, tá? Mas sabe o que foi, gente? Não é pra acontecer isso mesmo. Esse recheio é pra ficar bem durinho, bem certinho, por causa exatamente do chantilly. Mas o meu brigadeiro deve ter ficado fora do ponto. Aí, provavelmente, é o brigadeiro. Daí ele vai derreter mesmo, ele não vai ficar durinho. Mas se o brigadeiro ficar bem firmezinho mesmo, quase ponto de brigadeiro, né? Pra ficar bem durinho. E misturar com chantilly batido fica perfeito, gente. Porque eu já fiz essa sobremesa. Eu já fiz esse recheio num bolo de 2 camadas de recheio. E ficou perfeito, tá? Funciona super. E vai ter que botar muito corante, vai ficar meio amargo, eu acho. Mas não tem problema. É só pra decorar a parte de fora ali. Congelador. E expandiu bem pouquinho, tá? E as minhas luvas de confeitar, eu joguei tudo fora. Mas ainda bem que eu tinha esse saquinho aqui de congelar. Aí eu cortei aqui a pontinha, ó, e vou usar. Eu vou começar bem por baixinho assim, porque essa decoraçãozinha vai ficar só na metade, né? Gente, é assim que eu faço, ó. Eu faço um cortinho reto e vou só esmagando ele aqui, ó, pra ele ficar achatadinho. Perdoem por esse barulhão, tá? É porque, como tá bem calor, a minha casa tá aberta. Então dá pra ouvir todos os barulhos de fora. Tem gente construindo coisa, arrumando casa. Tem muito barulho. Eu vou nivelando essa parte aqui e a parte de cima eu deixo assim bem orgânica mesmo, tá? Eu peguei aqui um palitinho de dente, ó, porque eu vou fazer uns risquinhos e vocês vão vendo aí, tá? Agora, aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Nessa partezinha de cima a gente vai fazer risquinhos, só pra um lado só pra cima. E o de baixo também. E o do meio a gente vai fazer riscos. Enfim, gente, é pra imitar uma roda, tá bom? Eu vou fazendo e vocês vão vendo. Agora que eu fui olhar a referência, era tudo reto, pra cima. Mas tudo bem. Agora eu vou fazer o cisquinho, as setinhas ao contrário, pra dar um destaque. Gente, eu acabei fazendo os riscos tudo pro mesmo lado. Mas dá de ver, né, que é uma roda. Dá de ver, né? E agora eu vou botar novamente no congelador e esperar mais um pouco, porque eu tô com muito medo de esbagaçar tudo. E depois eu vou vir com a graminha, daí a gente vai ter que demarcar aqui como que eu vou colocar a graminha, porque o carro vai ter que ficar meio que de lado, assim, sabe? Eu vou ver como é que eu vou fazer e já volto. Já levantei aqui pra vocês verem melhor, ó. Ficou melhor, né? E esse aqui é o carrinho, eu acho que eu já mostrei, né? Eu vou deixar ele com as portinhas fechadas, gente. Eu tava meio indecisa, porque ele abre as portas. Mas não, vou deixar com as portinhas fechadas. E vou demarcar aqui a estradinha, vou fazer uma estradinha e as graminhas na lateral. Mas eu vou deixar ele meio de ladinho. E aí, eu recortei um papelzinho assim, ó. Tudo limpinho, tá, gente? Que eu já tinha ele guardado. Bem do espacinho aqui da parte de baixo dele. Só pra ele não afundar no chantilly, tá? E eu já vou posicionar aqui como se fosse realmente o carrinho, porque eu fiz bem do tamanhinho do carrinho pra ficar. Vou botar ele bem no meio, porque eu vou botar as plaquinhas assim, uma na frente e uma atrás, eu acho. Depois que largou já era, gente. Não dá pra voltar. Dou umas amassadinhas assim pra ele ficar bem certinho. E agora eu vou fazer a graminha. A parte aqui da frente dele vai pegar um pouquinho de grama, mas vai ficar bem baixinha a grama, tá? Então vai ficar bonito. E esses floquinhos de arroz aqui, eu botei um pouquinho de pigmento dourado, só pra dar uma marronzada nele, gente. Ficou bem bonito, tá? A grama, gente, eu não tenho o biquinho de grama mesmo, mas eu peguei um bem parecidinho. Eu já testei ele ali na colher e vai ficar bem certinho, tá? E vamos fazer. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, eu fiz o risquinho e botei a folhinha ali. Olha, gente, como é que tá ficando? E agora eu tô na dúvida se eu coloco mesmo os arrozinhos aqui no meio inteiro. Ai, eu não sei. Eu tô em dúvida agora. Ai, não sei o que eu faço. Decidi que eu vou colocar sim, tá? Os floquinhos. E vou vir com uma colherzinha pra não derrubar. Pra eles ficar bem certinho. Ó, gente, tô encostando o dedinho aqui bem levemente. E empurrando as bolinhas aqui pra ficar bem rente, sabe? Pra ficar bem bonito. Por enquanto ele está assim. E dá pra ver o papelzinho assim, mais ou menos. Pra ver onde é que vai colocar o carrinho. Mas, por enquanto é isso. Eu vou colocar no congelador. Preparei a mesa bem bonita, gente. Olha, esses descansinhos aqui bem bonitinhos. Comida com pratinho. E coloquei esses coraçõezinhos aqui do Dia dos Namorados que eu comprei na Shopee. Porque eles refletem muito
Coloquei espalhadinho na mesa, ficou bem bonito. Vamos fazer um bolo de aniversário do meu marido, parte 3. Então, gente, no fim, tá ficando um vlog esse vídeo. Eu sei que vocês vão achar meio estranho, porque que eu gravei nesse formato. E tô fazendo parte 1, parte 2, parte 3. Porque, na verdade, era pra ser um shorts, né? Era pra me postar ali no shorts. E era pra ser, tipo, no máximo 2 partes. Tá ficando muito longo. Eu tentei editar o mais curto possível, mas não tá dando, gente. Eu vou ter que fazer um vlogão aqui mesmo. Enfim, vocês viram que a partir da parte 2 eu já tava maquiada. Eu já me maquiei um pouquinho antes pra não me atrasar, pra não perder tempo. Enfim, no fim ainda sobrou bastante tempo. Eu já tirei o bolo do congelador e deixei na parte de baixo na geladeira mesmo, pra já ir descongelando, assim, porque vocês viram ali que o recheio ficou meio... mais ou menos, e eu fiquei com medo de ele derreter na parte de baixo da geladeira. Então eu botei no congelador e agora faltando 40 minutos eu botei na parte de baixo da geladeira e deixei ali. E, enfim, eu me maquiei, né? E aí eu fiz um enroladinho aqui e prendi aqui atrás pro meu cabelo ficar onduladinho, que eu gosto. E deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu vou usar esse vestidinho, então eu vou trocar de roupa. Ó. Gente, é quase meia-noite. Eu já tô caindo de sono, tô com fome, quero muito comer, mas eu vou esperar ele pra comer, porque ele foi fazer um serviço e eu aproveitei esse tempo, né, pra fazer essa surpresa pra ele, porque na verdade o aniversário dele é amanhã, mas como ele vai chegar, tipo, meia-noite, então vai dar certo de fazer a surpresa, né? Então, gente, já vou montar aqui as coisas. E eu vou mostrar aqui, não sei se eu mostrei como é que ficou, mas olha as plaquinhas. Gente, não ficou profissional, tá? Mas, olha só que bonitinho. Ficou muito legal, eu acho que ele vai gostar. Vou montar aqui. A qualidade desse vídeo, gente, vai ficar mudando, porque eu tô gravando aqui com a câmera frontal. E eu vou botar essa plaquinha bem aqui na frente, tá? Que é o aniversário, a idade dele. E aqui eu já imaginei mais ou menos como eu vou colocar. Aqui, esse aqui eu vou colocar aqui na frente. E esse aqui eu vou colocar aqui atrás. Gente, ficou muito lindo. Ó, gente, como ficou? Ai, ficou muito lindo. Gente, eu amei. Nossa. Ó, gente, eu vou deixar aqui, ó, virado pra porta. E eu vou desligar a luz, porque eu tenho certeza que ele já vai chegar acendendo todas as luzes. Então eu vou deixar desligada. E daí ele vai acender e vocês vão ver. Eu vou deixar vocês num cantinho, tá? Então, fica aí. Ai, gente, eu amo fazer surpresa. Vocês viram, né, que no Dia dos Namorados eu fiz tudo um periquitê. Mas é porque eu gosto muito, tá, gente? Eu gosto muito de ver a cara da pessoa assim, ai, toda feliz. Principalmente o amor da minha vida, né? Eu acho que ele vai gostar muito. Então, falta, sei lá, menos de 10 minutos pra ele ser liberado lá. Mas eu já tô aqui esperando. Ai. Gente, ó, eu tô aqui, tá? Tá bem escuro porque eu desliguei a outra também pra ele já chegar e ligar. Porque é aqui na cozinha, tá? Ele tá chegando. Ui, fiquei com a reação dele. Surpresa! A gente quer chegar no final e... Não te vi. Oh, caraca. Nossa, que bonito. Gostou? Parabéns. Bonita. Gostou? Gostei. Eu fiz. Nossa, que top. A placa. Sim. Que dó de estragar. Já estamos tomando café da manhã, mas olha como é que ficou. Eu esqueci de mostrar pra vocês ontem. Mas o recheio ficou top, uma camada bem legal e ficou muito gostoso, gente.